seus dados estão seguros na rede? Será que as informações que você alimenta em algum banco de dados, em algum cadastro de loja, é compartilhada de alguma forma? As redes sociais são seguras realmente? Na live de hoje eu conversei com a querida especialista Laura Porto, advogada de São Paulo, que entende demais de LGBT e esteve no CNJ há poucos dias palestrando sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Antes de você assistir essa live, dá um like aqui para ela circular. E se você não está inscrito, eu vou pedir, te inscreve no meu canal para eu poder produzir muito mais conteúdos para você. Bora estudar? Laura, a semana passada, eu acho, eu vi que você estava no CNJ, o que é um lugar bastante distante de todos nós, no sentido de ir lá fazer uma apresentação e, ao mesmo tempo, muito próximo de nós, porque influencia diretamente na vida dos profissionais do direito, juízes, registradores, notários, advogados. Todos nós estamos sempre de olho no CNJ para saber as publicações. E você foi lá palestrar no CNJ? O que aconteceu? O que foi fazer lá? O que aconteceu é ótimo, né? Como que você chegou até ali? Bom, estive sim no CNJ, foi uma honra, na verdade, foi um evento muito legal. E, bom, eu acho que todo mundo que está aqui, nós temos uma audiência qualificada, né, de alunos do professor Salomão. Então, bom, o CNJ, ele regulamenta várias partes do judiciário e os cartórios, então, todos aqueles 1000 provimentos que tem todo dia, alterando tudo que acontece no extrajudicial, principalmente, que aqui a gente lida muito com extra, né, vem do CNJ. Então, eu tive a honra de ser convidada para palestrar lá no CNJ, para falar do tema que eu amo, né, mais amo no mundo, que é LGPD nos cartórios, que é esse tema que eu vivo todos os dias com muita paixão, muito amor. E o meu tema em específico foi para falar do SERP. Então, nós temos essa nova lei do SERP que vai transformar o serviço de todo mundo. Então, imagino que, inclusive, aqui deve ter muito advogado, né? Penso eu. E os advogados também vão ser muito influenciados pelo SERP. Então, o SERP vai ser um sistema nacional que vai unificar o registro de imóveis, registro civil das pessoas naturais e o RTD-PJ. Então, estão criando, eu imagino que todos já tenham visto, né, um sistema em âmbito nacional. E aí fomos lá justamente falar da privacidade e proteção de dados, porque imagine a quantidade de dados que tem nos cartórios. Eu digo sempre que é um dos maiores repositórios de dados pessoais que a gente tem no Brasil, né? Então, ter uma interoperabilidade, uma interconexão do Brasil inteiro é um fluxo de dados infindáveis, né? Podemos dizer. Então, fui lá falar sobre esse tema, mas tiveram vários outros temas super legais da LGPD. Então, inclusive, quem não assistiu, eu recomendo que assistam, tá no YouTube do próprio CNJ, LGPD nos cartórios. Então, foi super legal. Na verdade, foi uma honra muito grande que eu tive, né? De poder ir lá expor, como você falou. Não é longe e perto ao mesmo tempo, e eu fiquei muito feliz de ter sido convidada. Que bom, hein? Muito legal essa história, muito bacana. Bom, você já é professora, né? Já tem esse domínio de fala, mas quando a gente vai para um lugar assim, a gente sempre fica um pouquinho mais, eu pelo menos, né? Um pouquinho mais ofegante, né? Não sei se isso passa por ti, mas quando eu vou para qualquer encontro, às vezes eu sinto um pouquinho de... É que eu acho que o corpo se prepara, né? Ele diz, ó, tu vai para um lugar agora, tu vai ter que fazer uma apresentação. Então, ele sempre se modifica um pouco. Tu sente essa modificação antes de chegar no lugar também? Olha, quando eu fui convidada, eu fiquei muito eufórica, né? Assim, muito feliz, muito honrada, como eu falei, né? E assim, nos dias que antecederam o evento, eu fiquei um pouco tensa. Eu falei, meu Deus, né? É algo de uma amplitude nacional. Então, assim, hoje não faz nem uma semana do evento ainda, já tem mais de 15 mil visualizações. Então, ao vivo tinha muita gente também assistindo. E assim, todas as autoridades do CNJ estavam ali presentes.
Então, assim, dá um nervoso, né? Você fala, imagina falar alguma coisa errada. E eu sou uma pessoa muito descontraída, né? Quem tem aula comigo, quem assistiu nossa aula no curso do professor Salomão sabe. Eu falo tudo muito tranquilo, uma linguagem tranquila. E eu gosto justamente disso, porque eu já acho que a proteção de dados, até as serventias, né? Os cartórios, é uma linguagem já tão pesada. E o pessoal gosta muito de ficar usando o termo em inglês, trazendo... fazendo uma firula, né, para mostrar, acho que um pouco mais de alguma coisa. Enfim, eu não consigo ser assim. Então, eu sou uma pessoa muito descontraída. Eu falo do jeito que eu tô falando aqui, eu falei lá no CNJ também. Então, quem assistir vai ver. E dá medo, né? Porque quando você é muito descontraído, você fica... Ai, meu Deus, vai que eu falo alguma besteira aqui. Mas é só Mas... antes, né? Depois que a gente chega lá no palco, muda tudo, né? Exatamente, eu já dei muita aula nessa vida também e eu, como já conversamos uma vez, eu amo isso, né? Amo falar, fiz dança a minha vida inteira, então já dancei bastante, fazia sapateado flamenco. Então eu amo um palco, então adoro. Me colocar no palco ali, eu fico em casa, mas os momentos que antecederam o evento eu fiquei bem nervosa. Mas na hora é isso, você senta ali, você começa a falar e tudo flui, porque a gente ama isso, né? Então é uma delícia. É, como eu sinto também, né? Eu sempre fico pensando, a vez que eu mais senti também foi num evento onde eu ia ser debatedor e quem falaria no evento era um ministro do STJ, o doutor Paulo Sanseverino. E eu sentaria ao lado dele para debater boa-fé objetiva. Gente, eu estudei tanta boa-fé objetiva na minha vida. Uma surra de estudos de boa-fé objetiva. Nossa, Não, imagina, debater deve ser pior ainda, né? Porque você não está ali é, expondo a sua opinião, você está contrapondo ali. Ah, é difícil, realmente. é muito difícil. Um dia eu vou contar essa história para aqueles que têm medo de falar em público, que como é curioso quando a gente está perto de um grande evento, né? O que acontece no corpo, que você perde um pouquinho do controle até que você chega no Misericórdia. palco. É. Bom, mas eu quero saber o seguinte: proteção Ai, de dados. meu Deus. Proteção de dados. O que são dados que têm que ser protegidos, né? Porque olha como a sociedade é uma evolução. A gente primeiro alimenta tudo que é rede social com nossos dados, né? Nome, data de aniversário, o que gosta, marca aqui o que tu gosta. Eu gosto de viagem, de bolsa, de carro. Tem filhos, tem filho. Tem esposa, tem esposa. Tem marido, tem marido. A gente Quantos alimenta. cachorros? Quantos cachorros Nome do tem? cachorro. Isso. Então a gente alimenta toda uma rede social com nossos dados e depois a gente pede privacidade. Que paradoxo é Exatamente. esse, hein? Esse é o paradoxo que a sociedade vive hoje. Como sempre, você já acertou em cheio aqui. Porque o que acontece? Eu sempre falo isso. Hoje, quem aqui, ó, temos 425 pessoas ao vivo. Povo, Quem de hein? vocês, das 425 pessoas, conseguem me dizer uma lista agora de todas as empresas online e físicas que têm os seus dados pessoais hoje? Eu vou esperar aqui um minuto para ver quem Não consegue me responder. não tem, porque às vezes eu falo sei lá, moletom. E daqui a pouco aparece no meu celular propaganda de moletom. Isso aí também é isso, uma invasão, né? Porque imagina, Oh. não tem isso Estão também? invadindo minha privacidade. Veja bem, nossa, tem tanto assunto para a gente falar aqui. O que acontece, que eu acho que eu vou voltar para o começo, que o pior do que nós vivemos hoje é que nós não temos nenhuma cultura de privacidade no país, né? Então veio a LGPD, que já tem uns anos aí, mas estava no meio dessa turbulência de Covid, mas veio uma LGPD para ensinar a gente que a gente tem que proteger os nossos próprios dados, né? Então a gente está criando hoje uma cultura em cima de uma legislação que já traz diversas obrigações. E a problemática maior é essa, nós mesmos não temos essa cultura. Então, vem uma lei que ela exige que as empresas, que os cartórios, que os tribunais tenham uma proteção com os nossos dados, sendo que tem esse paradoxo que nós mesmos não cuidamos dos nossos dados, né? Então, é uma questão que a gente vai ter que alterar a cultura mesmo do país. Então, repensar todas as vezes que a gente tiver que entregar qualquer dos nossos dados, pensar o porquê que essa empresa quer o nosso dado, o que eles vão fazer com os nossos dados. Então, eu brinco isso, eu imagino que tenham pais e mães aqui. Eu já peço perdão pelo que eu vou dizer agora, já peço desculpas de antemão. Venho lhes trazer às 6h57 da manhã
tomando café aqui junto com vocês, uma realidade que vai doer no coração de vocês agora. Ai, meu Mas, Deus. ó, se preparem todos. Você também, doutor, por favor, que tem filhos aí. Se vocês acham que são vocês que mais conhecem o filho de vocês, infelizmente vocês estão muito enganados. O celular da gente, né? Cada um dos nossos aparelhos, eles têm a nossa geolocalização em tempo real, até quando o celular está desligado. Eles têm diversos aplicativos que têm o microfone ligado, então quando você fala moletom perto do seu celular e aparece um monte de moletom ali para você comprar, não se engane, você não foi. Às vezes a gente pensa, nossa, que coincidência! Maluco. Vou comprar. Deus me enviou esse produto aqui, tá? Faz todo sentido, era exatamente o que eu precisava. Deus Vocês sinal. são. Exato, não, eu adoro, né? Falo, nossa, olha só, queria comprar essa bolsa, que coincidência, agora eu vou ter que comprar, foi um sinal divino. Então, não se enganem. Tudo que vocês fazem nas redes sociais, nas mídias sociais, vocês estão sendo manipulados o tempo todo. E quando eu falo que quem mais conhece seus filhos é o celular, é porque é verdade. E como tem a geolocalização, tem o microfone, o celular sabe em que páginas você visitou, até quando você visita no privado. O Instagram, por exemplo, ele sabe quantos segundos vocês ficaram parados olhando uma foto. Pô, isso então, eu descobri também, né? Não pensem vocês que é o que vocês curtem, que fica ali a exposição do rostinho da pessoa que curte, não só. Então, aí eu já vou aqui, vamos chutar o balde, às 7 horas da manhã, eu já vou deixar uma dica aqui para o pessoal em relacionamentos, casados, namorando, tem ali quem tem acesso ao celular do seu companheiro, companheira, aquela parte do Instagram que você faz a busca e que o Instagram te mostra fotos aleatórias, completamente aleatórias, por acaso te interessa, vai que essa pessoa te interessa, esse conteúdo te interesse. Saibam que tudo que está ali na indicação é conteúdo que a pessoa ou curtiu ou ficou segundos olhando por muito tempo. Então, se tiver ali muitos homens, muitas mulheres, muito conteúdo específico, já liguem aí a lanterna. Liga o alarme que aquela pessoa tá. Dica de ouro para acabar com o casamento agora. Cuide, né? Olha, não é à toa que eu me divorciei, né, gente? Olha aí. A gente, quando tem muita informação, é uma bênção e é um martírio ao mesmo tempo. Saibam como se informar aqui. É verdade. Uma informação importante. Deixa eu aproveitar para quem está aqui agora às 7 da manhã, tem quase 500 pessoas. Se você não segue a Laura, eu vou sugerir que você siga ela. Clicando aqui no meu nome, aqui em cima, vai aparecer o nome dela e você segue para ter mais informações, porque além de muito divertida e solidária com animais e uma das pessoas que mais entende de LGPD no Brasil, né, tanto que estava lá no CNJ há poucos dias, Imagine, né? obrigada. Além de tudo isso, ela gera conteúdo na rede, ela gera conteúdo, então ela responde caixinha, manda lá na caixinha dúvida, né? Ela responde direct, ela é bem ativa com essa parte de rede social. Mas eu quero saber mais desses detalhes. Então, quer dizer, então, que todas as nossas informações estão por aí, né? Não tem escapatória. Não tem escapatória. Então, hoje nós não temos o menor controle. Ó, o Renato falou que quem procura acha. É verdade. Então, como eu disse, é uma bênção e, ao mesmo tempo, pode ser uma punição. Então, cuidado com o que vocês procuram. Porque quando eu pego o celular... vamos dizer que eu não curto alguma coisa, tá? Mas eu tô passando, mas aí eu tô passando naquele feed. Se eu diminuo e seguro um pouquinho o olho, não vou curtir, mas passei, o Instagram já sabe que eu fiquei segundos a mais naquela foto. Exato. E ele vai vasculhar conteúdos parecidos para me mostrar. Exato. Então, ele não está invadindo a minha privacidade ou quando eu entro na rede social eu estou consentindo com tudo isso? Então, veja bem, o que acontece? Então, por que surgiu uma LGPD, né? Muitos falam, ai, nossa, do nada, no meio da pandemia, não foi do nada, né? Ela é de 2018, mas ninguém nunca falou nela. E até hoje, olha que coisa, né? Até hoje, estamos em 2023, a gente ainda não sabe, muitas pessoas não sabem o que é LGPD. Muitos falam LGBT, gente, a maioria, 90%. Chat GPT agora, temos muitas siglas, várias siglas. Então, o que aconteceu? Hoje, os nossos dados pessoais, de todo mundo aqui, são considerados maiores ativos
do planeta, né? Então, vocês imaginam hoje, inclusive, a pandemia acelerou muito isso, né? Do mundo digital, todo mundo interconectado, vocês usarem aplicativos para tudo. Eu falo, quem não tem, quando eu dou treinamento, faço muito treinamento, inclusive hoje vou ver a Érica lá no cartório dela, aqui em São Paulo, na capital, tem um treinamento. Beijo, Érica, querida, porque ela estava aqui. Quem não tem um celular com aplicativos conectados, essa pessoa está na caverna. E até hoje eu vi um funcionário de uma empresa que não tinha. E eu falei para ele, Globo Repórter de hoje, onde vive, onde habita, o que ele come. Porque, gente, como uma pessoa não tem um celular, né? É muito surreal a gente pensar nisso. Então, nós mesmos alimentamos tudo isso e chegou num ponto que a gente não tem mais controle. Como eu falei, onde estão os nossos dados? Quem tem meus dados? A gente não faz a menor ideia de onde está tudo isso. Então, justamente veio uma legislação para regulamentar a forma como esses dados serão utilizados. Então, hoje, nós temos as famosas bases legais, que estão lá no artigo 7º da LGPD, que são as bases que autorizam que as empresas, que os cartórios, que o poder público, que as pessoas naturais. Então, hoje, por exemplo, os advogados, assim como eu, nós temos regramentos para tratar dados dos nossos clientes, como pessoa, ainda que como pessoa física. Isso também, né, nos delegatários dos cartórios. Os delegatários são pessoas físicas que têm essa obrigação de cumprir a lei. Então, veio uma lei para falar, tá demais, vamos arrumar isso daí. Então, muitos falam, a LGPD proíbe, o uso dos dados. Não é isso, a LGPD não proíbe, ela vem regulamentar a forma como isso acontece. Então, por exemplo, quando vocês entram no Instagram e vocês consentem com todos os tratamentos, outra questão aqui, vamos lá, 539 pessoas ao vivo, quem já leu a política de privacidade do Instagram? Olha, eu tentei ler a do Desafio. YouTube, quase morri, era mais leitura que o meu TCC, né? Nossa, é muita coisa. Um doutorado ali. Um doutorado, cara. Pois é, por isso que, inclusive, eu recomendo para os clientes e para os meus advogados que a gente faz mentoria, que façam política de privacidade em legal design, em visual law, porque você tem que informar a pessoa o que está acontecendo ali e não precisa ser uma coisa maçante, insuportável. Olha aí, achamos uma pessoa que leu, maravilhosa. Já quero mandar um coração especial para você. Porque, assim, isso é muito raro. Quem que lembra que, acho que, salvo engano, foi 2 anos atrás, mais ou menos, que teve uma super polêmica que o WhatsApp falou que ia mudar a política de privacidade deles. E aí, foi um Deus nos acuda. Um monte de gente, inclusive eu conheço algumas pessoas que até hoje migraram para outros aplicativos de mensageria, então Telegram, por exemplo, e nunca mais eu vou usar o WhatsApp porque ele alterou a política de privacidade. E eu falava, tudo bem, primeiro ponto, você leu a política de privacidade do Telegram? Pode ser até pior, quem leu? E outro, você vai continuar no Instagram e no Facebook, que são da mesma família do WhatsApp, a pessoa nem se atenta. Então, assim, vai continuar tudo igual. O que importa é você saber o que eles estão fazendo, como eles estão tratando seus dados, né? Então, eu acho que o pior hoje que a gente vê, assim, no dia a dia, que é aquela coisa, alguém te liga te oferecendo produto e você para e fala assim, mas onde você conseguiu o meu dado, né? Eu acho que... Isso, eu já perguntei isso. Chega no meu WhatsApp, às vezes me oferecendo alguma coisa, e eu pergunto, aonde você conseguiu, primeiro, né, meu WhatsApp, onde você conseguiu, o meu pessoal, que é mais raro, conseguiu essa informação desse bem que eu gostaria de comprar. Ele disse, não, foi uma indicação, é sempre esse papo da indicação, mas na verdade, provavelmente os meus dados foram vendidos em algum lugar. Esses dias eu estava olhando um carro, daí eu fui no site da concessionária, eu queria ver o preço do carro, e daí botei meus dados ali, e logo depois já me chamaram no WhatsApp. Eu fiquei pensando, caí na armadilha. Não, doutor, que inocência foi essa? O que você gosta? Chocolate? Chocolate, gosta mesmo. Gosto também. Gosto de praia. Vinho. Então, inclusive, tem uma polêmica muito grande, né, que aconteceu nos Estados Unidos. Essa história é bem famosa. Quem já assistiu, por exemplo, o Dilema das Redes, que está no Netflix, já é um pouco antigo, mas é um caso real da Cambridge Analytica, que eles utilizaram esses testezinhos bestas que tinha lá no Facebook. É que hoje o Facebook está um pouquinho mais obsoleto, né? A gente a gente entra, mas a gente não utiliza tanto o que tem ali. Então, antes tinha aquelas pesquisas bobinhas, né? Por exemplo, qual princesa da Disney você é?
Aí você vai. Aí eu quero saber Essa qual princesa eu com nunca Aurora. respondi, eu nunca respondi a da Ah, princesa. então, porque você devia estar respondendo a do príncipe, você devia estar respondendo a do bichinho animado, você qualquer uma. O que que aconteceu? Eles utilizaram essas informações justamente dessas pesquisas bobinhas, inocentes que o Facebook faz para pegar informações. E, gente, é isso que acontece. Toda vez que vocês receberem qualquer coisa nas redes sociais, até o próprio YouTube tem isso, o YouTube que não é pago, ele vê, se você fosse comer um chocolate agora, qual seria? Ele põe as opções ali para você votar. Inocentemente. Gente, todos nós temos um perfil traçado no Big Data, né? Então, você tem um avatarzinho seu lá que o Big Data sabe mais de você do que você mesmo. Então, o que acontece? Com essas pesquisas, eles só vão alimentando esse avatar. E essa história de que o dilema das redes mostra, lá da Cambridge Analytica, mostra, né, provas que essa empresa, que era de mineração de dados e tudo mais, ali é uma coisa que trabalhava com a internet, comprou, podemos dizer assim, que o Facebook deu estes dados para essa empresa para eles traçarem perfis políticos. E eles começaram a enviar informações de um certo político só para essas pessoas e para a rede de amigos dessas pessoas para influenciar na votação. E o que acontece nas redes sociais é justamente isso. Você fica, quando você está, como eu disse, o que você vê é o que vem para você, o que você curte é o que te mostram. Você acaba ficando numa bolha. Então, isso é um fato muito real, até para o nosso desenvolvimento. Tanto é que a proteção de dados hoje no Brasil, e assim considerado no mundo, é um direito da personalidade, do livre desenvolvimento. Por quê? Porque é isso. Você pode ser manipulado nessa bolha que você fica. Então, por exemplo, eu voto no Partido Rosa. O partido só vai chegar informações benéficas do Partido Rosa para mim. E só vai ter ali na minha rede pessoas que votam no Partido Rosa. Então eu falo, nossa, eu tenho uma falsa sensação de que tudo que está acontecendo ali está condizendo com o meu pensamento. Eu não tenho reflexões. E quem vota no Partido Azul é a mesma coisa. Então você acaba ficando numa redoma digital com informações que só chegam para você ali o que eles querem, você fica nessa bolha de fato. E diz, né, justamente que eles utilizaram essas informações para começar a manipular e dizem, né, que ajudou muito na eleição nos Estados Unidos. Essa empresa Cambridge Analytica fechou, mas o Facebook pagou multas milionárias de venda de dados. Então, assim, aconteceu? Não aconteceu? É uma realidade, a gente vive isso, né? Muito interessante essa história. Eu gosto muito das tuas histórias, acho legal isso. Agora vamos trazer um pouquinho para a realidade aqui do Brasil, então. Advogados que talvez nem tenham lido ainda a norma da LGPD, o que impacta a vida deles, né? Tipo, um amigo meu, eu não vou mais trabalhar criminalista agora, vou dar toda a minha carteira de clientes para um amigo meu, para um aluno meu. Posso fazer isso, assim, sem autorização do aluno? O que é o erro mais comum que pode acontecer que a gente deve evitar hoje? Bom, então, né? Hoje nós temos tanto a LGPD como algumas resoluções da Autoridade Nacional de Proteção de Dados que regulamentam, que é a autoridade que regulamenta a LGPD em âmbito nacional, e temos também aí dentro dos cartórios o CNJ. Então, o que acontece? A Lei Geral de Proteção de Dados, ela é uma lei principiológica, que a gente chama, né? Então, tudo que nós formos fazer dentro da LGPD e com dados pessoais, nós temos que ver se está dentro dos princípios da lei. O que não é algo fácil, né? Porque fica uma coisa mais um pouco subjetiva, você tem que interpretar muito, mas justamente pensando nos princípios e no que eu falei anteriormente das bases legais. Então, nós temos essas bases legais que autorizam que vocês tratem dados pessoais. Então, lá, vou citar algumas. Consentimento, cumprimento de obrigação legal regulatória pelo controlador, cumprimento de contrato, para entrar justamente com processos. Então, eu posso utilizar os dados de outra pessoa para entrar com processo contra ela ou ela ser parte no processo. Então, nós temos diversas bases legais que autorizam que o tratamento seja realizado. Mas tudo tem que ser realizado dentro da legislação. Então, por exemplo, a base legal do consentimento, eu não gosto da base do consentimento, eu já conto aqui, porque é muito fácil a gente pensar, né? Vamos pedir o consentimento da pessoa, ela autoriza, aí eu faço o que eu quiser. Não é assim.
A base do consentimento ela é extremamente complexa, porque, por exemplo, se você pede o consentimento da pessoa, a lei fala que ele tem que ser livre e inequívoco. Então, assim, tem que ser exatamente o que você vai fazer com aquele dado. Então, ó, eu só vou guardar e compartilhar com a minha empresa de marketing X para te mandar este anúncio específico. Aí a pessoa consente. Você não pode, no meio do caminho, falar assim, essa empresa que outra ou a outra estão me oferecendo mais, eu acho que eu vou compartilhar, vou fazer uma venda de dados. Não pode. E outra coisa do consentimento, né, que eu odeio, né, que é péssimo para quem trata dados, para quem é controlador. Você justamente pode retirar o seu consentimento a hora que você quiser. Então, vocês imaginam fazer a gestão disso. A pessoa consente que você trate dado e você fala, vou tratar. No meio do tratamento, a pessoa fala, não quero mais. Você é obrigado a não tratar mais. Então, é uma confusão, na verdade. Tipo, eu converso com uma imobiliária e ela pede o meu contato. E eu digo que eu tenho interesse na compra de um imóvel na praia. Uhum. Aí a imobiliária pega, cadastra o meu contato. Se aparecer alguma coisa aqui, eu lhe aviso, né? Daí a imobiliária pega e passa isso para 10 imobiliárias. E meu telefone começa a tocar feito louco. Eles poderiam ter feito isso? Não poderiam, justamente porque você, veja bem, quem fez isso já já reclama lá. Porque você deu esse seu consentimento, tem que ver qual é a base legal que eles estão tratando os seus dados, né? Aí por isso que serve a política de privacidade. Cada empresa, cada escritório, cada lugar vai ter a sua própria política de privacidade, que é um dos documentos obrigatórios, que vai falar qual base legal eles estão utilizando para tratar os seus dados. Às vezes pode até estar ali, né? Dentro da política, está em conformidade com a lei, mas normalmente não está, porque normalmente entendem isso, por exemplo, como consentimento. Então a pessoa consentindo, então eu estou te ligando, estou consentindo que você trate os meus dados e você passa para 10 pessoas. Não pode fazer isso. Então é uma série de regramentos super específicos que a legislação traz. E agora esse dilema publicidade versus LGPD. O pessoal fantasia um monte de coisa, né? Mas a primeira coisa é, não pode mais pedir certidão no cartório, né? Eu sei que tu atende um monte de cartório pelo Brasil inteiro. A Laura viaja mais que eu. Eu não viajo tanto que ela viaja, né? Mas ela atende um monte de cartório pelo Brasil. E aí fica esse paradoxo assim, você tem que proteger os dados, mas eu não posso ir lá no cartório e pedir uma certidão de fulano de tal para saber quais são os bens dele? Então, é um ponto muito importante, inclusive estou até vendo os comentários aqui sobre requerimento. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. O que acontece, pessoal? Como eu disse, imagino que tenham muitos advogados aqui, e é óbvio que a LGPD impacta a vida de todos nós, ainda que não advogados. Vai impactar em algum momento. Eu falo, quem foge da LGPD, parem de gastar calorias correndo da LGPD. Se bem que gastar caloria é bom, né? Continua correndo. Mas não foge, não fujam da LGPD. Por quê? Porque ela vai chegar em você em algum momento. E aí, o que acontece? Nós temos agora um provimento número 134 do CNJ, que justamente regulamenta a Lei Geral de Proteção de Dados dentro das serventias. Então, hoje, nós temos nessa questão justamente publicidade versus privacidade. Como que fica? Qual é, né? Onde a gente se encontra aqui? Porque, pensem, nós temos a publicidade como algo que está intrínseco nos registros, né? Principalmente nos registros. Então, vou falar aqui registro de imóveis, mas entendam como extrajudicial como um todo. E aí, de repente, nós temos uma lei que protege dados pessoais e a gente tem que encontrar um balanceamento entre essa publicidade e essa privacidade. Então, quando a gente pensa como advogado, eu também sou advogada, então eu entendo a dor dos senhores aqui, então você pensa, mas eu quero todas aquelas informações, estou fazendo uma busca aleatória, eu quero saber tudo, dado público, eles têm obrigação de me dar. Mas quando nós pensamos que alguém pode fazer isso com os meus dados também, será que é tão bom assim? Alguém chegar e falar, olha, eu quero todas as informações da Laura Porto. Tudo que tem aí da Laura Porto. Não quero explicar o porquê, não quero que ela saiba que eu peguei os dados dela, só quero que vocês me deem. Então, aí a gente sente, né? Fala, por que essa pessoa quer todos os meus dados? Qual a motivação que ela tem para querer todos os meus dados? Então, a gente entra aqui justamente numa questão bem importante de entender todos os lados dessa história de compatibilizar a publicidade e a privacidade. Então, o provimento 134, ele acertadamente trouxe que agora eu vi a pessoa falando de requerimento. Entendam, pessoal,
todas as vezes agora que vocês vão pedir certidões, vocês vão ter que identificar quem são vocês e justificar o pedido. Ainda estamos em algumas justificações genéricas aqui, isso ainda vai se desenvolver melhor, porque a lei, o provimento é muito recente, os cartórios, assim como todas as outras instituições e que temos no Brasil, estão se adaptando a essa realidade, isso com o tempo vai se desenvolver. Mas, o que acontece? Hoje, eu, como titular de dados, como dona dos meus próprios dados, tenho o direito de chegar nos cartórios e falar assim, quem solicitou certidão em meu nome? Então, assim, isso vai crescer cada vez mais. Por quê? Porque eu tenho direito, esse direito que hoje está na Constituição Federal. Então, é muito interessante, né? Quando entrou a LGPD em vigor, todo mundo falou, isso não vai pegar, o Brasil não funciona, nada disso. Teve essa discussão, só que a gente está pegando e pegou muito, está pegando forte, está pegando cada vez mais, né? Inclusive, nós tivemos uma emenda à Constituição, então é isso que eu estava falando agora, que incluiu dentro do artigo 5º, lá, que trata, né, sobre os direitos do cidadão. Então, a parte mais sensível que nós temos para nós ali na Constituição Federal, incluiu o direito à proteção de dados. Então, eles falam tanto no meio físico como no meio digital, na nossa Carta Magna. Então, olha que importante, né, a dimensão que o direito, que a privacidade já está tomando. E isso vai impactar, sem dúvida, os cartórios e a forma como vocês solicitam os dados. Então, vocês vão, sim, hoje ter que justificar ou motivar o porquê vocês estão solicitando e se identificar, porque eu, como titular, tenho o direito de saber. Então, o provimento 134, ele trouxe diversas questões. Então, assim, cada especialidade de cartório tem um item, né, no provimento, e isso vai se desenvolver cada vez mais, vai ser cada vez maior esse desenvolvimento, porque o próprio provimento criou um grupo que está sendo criado agora, inclusive essa semana no CNJ, só para falar de LGPD nos cartórios. Então, assim, a regulamentação vai ser cada vez maior. Então, se vocês forem num cartório, pedir uma certidão e o pessoal do cartório perguntar quem é você e por que você quer, não fiquem bravos com os cartórios, pessoal. Por favor, eles estão só cumprindo uma legislação e é o que eu falo, né? Quando você pensa do outro lado, você gosta que tenha essa informação, né? É necessário que nós estejamos protegidos, né? De alguma forma. E é um desenvolvimento, né? A gente começou agora, estamos no embrião e é daqui cada vez mais, sem dúvida. Interessante, né? Começando todo um processo de evolução, né? Mas a norma já está em vigor, né? Os cartórios já estão se adaptando, os advogados, muito cartório está contratando advogado para prestar esse serviço, né? Porque ainda não tem muito tamanho que contrata. Como é que está esse nicho de mercado? Está valendo a pena? Olha, pessoal... Você que eu diga que está faturando, né? Imagine. Pessoal, eu vou dizer que se alguém aqui tem aptidão, gosta de trabalhar com direito digital, com proteção de dados, venha ser DPO comigo. Então, o que é o DPO, né? O DPO é o Data Protection Officer, que é uma figura que nós trouxemos lá da Europa, que a nossa legislação LGPD, ela é inspirada toda na legislação europeia, que é a GDPR. Então, tudo que tem na Europa, a gente se inspirou fortemente. Eu não falo que a gente copiou a lei, nós nos inspiramos muito na lei e criamos a LGPD. Então, a figura do DPO aqui no Brasil chama encarregado. Então, todas as empresas, todos os escritórios de advocacia e os cartórios têm que ter também este encarregado. Então, é uma profissão muito nova no Brasil. Eu atuo já há alguns bons anos como DPO, porque eu já trabalhava com empresas europeias, então eu tenho certificação internacional de DPO da lei europeia. Isso é uma professora do curso Registro Móvel Complicado, hein? Certificação europeia, né? Muito bem, né? Da GDPR, então, assim, eu já atuo há muito tempo como DPO e os cartórios são obrigados a ter DPO. Então, nós temos aí em alta uma profissão que quem gosta do tema vem estudar com a gente, vem aprender mais, porque, assim, como eu disse, é algo que está começando. Estamos aqui no embrião da privacidade. Vai ser cada vez para mais. E é o seguinte, assim, não precisa ter uma profissão específica para ser DPO no Brasil, mas os advogados são os mais recomendados, porque você precisa saber de LGPD, você precisa saber de Marco Civil da internet, você precisa conhecer as ISOs, trabalhar com compliance mesmo de proteção de dados. Então, eu recomendo muito
que quem tem aptidão para isso, venha trabalhar, vem comigo aqui, vamos trabalhar com isso. Deixa eu aproveitar então. Justamente... Quem não segue a Laura, clica no meu nome aqui no Instagram, aparece o nome dela, segue ela. Você tem um curso para orientar essas pessoas e formar elas a se tornarem DPO? Você tem isso hoje? Sim, nós temos mentorias individuais, porque o que acontece, o que muitas pessoas me procuram, o que é que eu indico para os próprios cartórios, porque como eu trabalho diretamente implementando LGPD nos cartórios, então eu tenho muitos contatos com associações e tudo mais, o que eu falo para eles, pessoal, quando vocês forem contratar alguém para implementar LGPD no seu cartório, procure um advogado, um profissional que conheça de cartórios, que conheça do mundo extrajudicial. Porque a gente sabe que o extrajudicial é um mundo à parte, né? É muito diferente. Então, quando a gente põe uma pessoa que está acostumada a trabalhar só com privacidade, a pessoa já é DPO, mas trabalha com empresas, ela faz um monte de lambança, às vezes, nos cartórios, porque o cartório é diferente, é muito específico, né? Então, eu tenho muitos advogados que me procuram para mentorias, olha, eu tenho um cartório, me contrataram, como que eu faço específico para este cartório? Mas, a parte disso, tem um curso que, inclusive, vai sair agora, já está sendo super preparado, já tivemos uma turma, que é o DPO para cartórios. Então, se você tem interesse em prestar esse serviço para o cartório, porque, pessoal, não é só implementação aqui. É uma questão que vai ser, como eu disse, para sempre. Então, treinamentos, assessoria, para contratação de empresas, se eles podem contratar ou não podem contratar. Então, ontem mesmo fizeram perguntas na minha caixinha dizendo, olha, mas provavelmente já entrou em vigor. Ainda tem espaço para implementar LGPD nos cartórios? Eu falei, gente, infelizmente, a realidade que nós estamos hoje é assim, 90% dos cartórios não implementaram a LGPD ainda. Então, as associações estão numa luta de trazer informação para os cartórios, porque muitos não implementaram, e isso é um risco muito grande para eles. Então, os cartórios têm essa obrigação. Então, ainda tem muito espaço para nós, advogados, nesse meio. Então, quem tiver, como eu falei, quem gostar, e pessoal, vocês vão gostar, é começar a estudar a privacidade que vocês vão se apaixonar pelo tema. Deixa eu então, nesse teu curso também tem módulo de jiu-jitsu? Que eu sei que você luta jiu-jitsu, é verdade? É verdade que você luta? Ai, doutora, você me expondo aqui. Eu luto jiu-jitsu, sou apaixonada, sou faixa roxa de jiu-jitsu, gosto muito. Então, se precisarem de aulas de autodefesa também, a gente pode incluir no curso também. Bônus! Como se defender. Exatamente. Inclusive, fizemos até um curso semana passada de autodefesa para mulheres, super legal. Sério recomendo. Mesmo? Então, eu vou mandar minha filha fazer, porque a minha filha ela é daquelas que anda com canivete ainda, sabe? Acho que tem que melhorar isso. Vamos melhorar. Torne a sua filha uma arma branca. Ai, legal. Maravilhosa. Mas é muito legal. Quem não faz jiu-jitsu, as mulheres, rola muito preconceito, né? Vão conhecer. Que é muito legal, é muito interessante. Você aprende ali, não só a luta, mas uma marcialidade, né? Que a gente chama, que é o Bushido, que são vários princípios marciais, que eu levo isso para a vida. Então, até na minha faixa está em japonês escrito, né? Desenhado a palavra que honra, que é uma das palavras que eu levo para minha vida, assim, pessoal, profissional, tudo. Então, é um dos princípios do Bushido. Então, quem tem filho pequeno, inclusive, recomendo muito que coloquem os filhos no jiu-jitsu. Nem lembro qual era a pergunta. Eu acho que ele dá uma disciplina muito grande, muito grande. Dentro do tatame você tem um respeito, você tem os princípios mesmo do Bushido, né? Então, o karatê também. Então, todas as artes marciais, né? Você ganha uma disciplina muito grande. Então, para as crianças, isso é excelente. Tem muito adulto precisando também, né? Então, sobre o teu curso de LGPD, que pode servir para alguém trabalhar para cartórios, né, para implementar, ou até mesmo proteção de dados de cliente, a pessoa te segue e você daqui a alguns dias vai abrir vagas, né? Isso mesmo. E, pessoal, o curso, a gente está demorando porque é um curso muito complexo. A gente está calculando mais de 30 horas de treinamento, porque o que acontece? A LGPD, para você trabalhar com a LGPD, você tem que ter uma visão multidisciplinar. Então, foi como eu falei, vocês vão sim ter que entender da GDPR, da lei europeia. Por quê? Porque tudo que tem de lacuna na lei hoje, a gente se acoberta da experiência europeia para ver como que foi feito lá e trazer para cá.
bons costumes, que utiliza muito, né? Então, boas práticas de governança. A gente pega isso tudo do como eles fazem na Europa e traz para a realidade brasileira. As ISOs, que são importantíssimas da ABNT, o Marco Civil da Internet. Então, são várias legislações diferentes que você tem que entender, além da LGPD, que já é gigante, né? Então, diga-se de passagem, já tem que entender muito bem de LGPD e entender dessas legislações esparsas também. Então, Você vai um curso bem regravar as aulas complexo. vai regravar as aulas do RI Descomplicado para dar uma geral assim, né, lá no curso pro pessoal? Com certeza, com certeza. É só me dizer que a gente precisa regravar, que a gente regrava. Quero saber quem já assistiu minha aula ali no curso, São quem que é muito aluno e boas, já assistiu. são muito boas. Para finalizar, Obrigada. primeiro parabéns, né, por essa. A LGPD é um nicho bem nichado, né? Porque que é amplo, mas dentro do direito tá ela e dentro dela tá essa parte extrajudicial e que envolve, claro, a advocacia. Então, você é uma das poucas pessoas que eu conheço que se dedica exclusivamente a isso, tanto que estava no CNJ na semana passada aí falando para o Brasil inteiro, né? E é orgulho para todos nós, com certeza. Obrigada. Parabenizar, então. Para finalizar, sigam, claro, a Laura. Agora a última pergunta. Eu vejo nos seus stories você treina todo dia. É verdade? Isso é fake. Treina todo dia. E aquele abdominal lá é verdadeiro ou é enrolação lá do filtro? Filtro. É filtro, gente, é tudo filtro. É óbvio. Não, eu treino todo dia. Olha, você tá me expondo muito Só. aqui. Mentira, gente, eu posto tudo no Instagram. Veio pro café, tá Eu, ferrado, não tem.